né? Falei sobre Paulo, e Paulo, para mim, é um exemplo nesse sentido. Era um homem culto, era um homem conhecedor da lei, era um homem conhecedor dos seus direitos, e em todos os momentos que foi necessário ele tomar posição a favor do que ele podia fazer, ele fez. Isso me ensina algo muito importante. Tudo aquilo que é possível eu fazer, eu faço. O que não é possível, a gente sabe que é o quê? É com Deus. Mas tem coisa, gente, que é possível, o povo não está fazendo. Oi, pessoal. Hoje a gente está começando mais um episódio. Meu nome é Maísa. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. E eu sou a Renata. Hoje a gente vai falar sobre direito e liberdade religiosa. E a nossa convidada, a nossa ilustre convidada, é a Renata. Renata, você pode se apresentar aqui para o pessoal que não conhece você? Oi, gente. Meu nome é Renata. Eu sou advogada. E o que eu faço na igreja também, né? Eu, junto com meu marido, o presbítero Felipe, a gente pastoreia o Vila Fal, que é uma congregação nossa. Também coordenamos a Almadem, né, que é a União das Mocidades do Campo. E sou professora do PPO, que é o Programa de Preparação de Obreiros, né, na área de Direito. Então, é isso aí que eu faço. Bacana. Especialista do assunto a gente trouxe, galera. Só isso. A primeira pergunta. Sim. Vamos lá. A Constituição Federal, ela assegura a liberdade de culto. Então, qual é essa liberdade de culto? O limite dessa liberdade? Até quando vai esse limite? Você poderia explicar assim, para a gente o que seria essa liberdade, Claro. o limite? Vamos lá. Sobre a questão, primeiro, para a gente entender a respeito de liberdade religiosa, tá? Quando que ela surgiu no nosso país? Até 1890, o Brasil ele tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. E o que significa isso na prática, né? Que toda e qualquer outra religião, até então, era tida como clandestina. Então, qualquer outra expressão de fé, até essa data, era tido como clandestina, porque a oficial era o catolicismo. Em 1890, teve o quê? Vocês sabem, teve a proclamação da República. Claro. Com certeza. É esse ano aí que você falou. Que ela fala que teve mil, aí eu acredito. Teve Descobriu a proclamação. o Brasil. É isso aí. Né? E aí, em janeiro de 1890, um dos primeiros atos do Marechal Deodoro da Fonseca foi a realização de um decreto, que é um decreto histórico para o nosso país, que é o decreto 119A. Esse decreto ele é fundamental porque é a partir dele ele que vai marcar para o Brasil a estipulação da liberdade religiosa. Então, a partir desse decreto, em 1890, é que nós podemos falar de liberdade religiosa em lei para o Brasil. E o que é interessante? A Maísa, estudante de Direito, vai saber disso. Vixe! Eu gosto desse episódio, eu tô tranquilo. Quem tem que saber é a Maísa, não sou eu. Artigo 31, vai. Valendo! Olha só. Artigo 5º da Constituição Federal. Mas aí o que acontece? Como que funcionam as nossas leis, né? Hoje nós estamos no ano de 2022, sob a regência da Constituição Federal de 1988. Mas o que é interessante? Esse decreto, apesar de ser de 1890, ele continua vigente. Por quê? No nosso sistema legal, como que funciona? Né? A partir de, então, de 1890, a gente teve algumas outras constituições federais. Mas, a partir de uma nova Constituição, ela simplesmente não apaga o histórico das leis anteriores. Entenderam? Tipo, o que tinha deixou de existir, agora é tudo novo. Na realidade, existe um crivo. Ela vai estabelecer um patamar. E as leis anteriores, elas vão passar por esse crivo, entenderam? Tipo, para ver se está de acordo, e se tiver de acordo, ela continua vigente. Então, esse decreto de 1890,
ele continua vigente por causa disso, porque é um decreto que fala sobre liberdade religiosa, né? Passa pelo crivo da Constituição, então, hoje ele ainda está vigente. Esse foi o marco, né? O marco principal da liberdade no nosso país. E aí, o que aconteceu a partir de então? O que nós temos hoje? Ali era uma lei, era um decreto. A Constituição Federal de 1988, ela vai elevar essa questão da liberdade religiosa para falar que é um direito fundamental do ser humano. Quando fala em direito fundamental, está falando de algo que você precisa para viver. Então, é considerado pela nossa Constituição que todo e qualquer ser humano precisa, para viver, de expressar a sua religião conforme a sua convicção de fé. Então, traz a liberdade religiosa como um princípio fundamental. E a gente entender essa questão como princípio fundamental é muito importante, até para algumas coisas que a gente vai debater ainda aqui, né? Mas é importante a gente entender por quê. Porque esse tipo de princípio é o que a gente chama de cláusula pétrea. O que isso significa? Mas o que significa? Prova oral, né? Patrão! Prova oral. Alô, OAB? Ela não tá respondendo, cara. Mas o que significa uma cláusula pétrea? Quer dizer que ninguém pode tirar, pode diminuir esse direito. Entenderam? Tipo, é um direito. Ninguém pode diminuir ele. Ah, mas vão tentar diminuir, vão fazer aquilo, não, nossa, vai acontecer isso, isso. Não, ninguém pode. Para conseguir mexer com a nossa liberdade religiosa, primeiro, tem que acabar com essa Constituição Federal atual. Isso é muito difícil de acontecer, porque você mudar a Constituição Federal de um país, né, de uma forma geral, você está falando que você está mudando uma estrutura basilar daquela sociedade. Isso acontece raríssimas vezes. Historicamente, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição desde sempre, curta, enxuta, né? E que é válida para sempre, vamos assim dizer. O Brasil deles, não é? Não. Não é menor? É menor, você Isso disse? Eu é entendi menor. outra coisa. Eu já ia falar, estudou pro episódio, hein? Não, mas é menor, não é? Que é do É Brasil. menor, é muito. É menor. Eu entendi melhor. Eu acho que é 5 que tem, não é? Cara, eu não manjo muito. Agora do Brasil, quantas são? Umas É bastante. mais, né? Mas bastante aí. Mas aí, e aí a gente chega nessa questão da liberdade religiosa. E eu separei aqui o artigo para ler, gente, porque eu acho que é importante a gente entender, tá bom? Vamos lá, vou ler. Fique à vontade. Tá bom, obrigada. Deixa eu abrir Enquanto aqui. você abre aí, só, antes de você ler, só uma dúvida. Essa parte que você falou das religiões clandestinas. Aconteceu alguma coisa com as pessoas ou não? Olha, Ou só, tipo, é clandestina, mas... se é clandestino, vai ser alvo de perseguição, né? A gente pensa por exemplo, um ambulante que não tem licença para atuar no comércio. Ele vai ser alvo de perseguição, por quê? Porque ele não tem licença para aquela atuação. Aí Entendeu? todas as religiões, fora o catolicismo, eram perseguidas. assim. Exatamente, sim. Tá bom? Vamos lá, artigo 5º. O artigo 5º, ele é muito famoso na nossa Constituição porque justamente ele é imenso, né? Mas ele vai colocar algumas coisas que são fundamentais e dentro delas está a questão da liberdade religiosa. Então, no artigo 5º, inciso 6º, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, aqui está falando o quê? Ninguém pode violar. Essa é a mensagem da liberdade religiosa. Ninguém pode violar. E quando a gente fala disso, eu queria aqui mencionar que essa liberdade ela vai ser separada principalmente em 4 tópicos. Os meus alunos do PPO devem estar lembrando disso da aula, né? Mas ela é separada principalmente em 4 tópicos, né? Subdividida, vamos assim dizer. Liberdade religiosa em 4 principais direitos. Quais são eles? Que está aqui. Primeiro, liberdade de consciência. O que isso significa?
que você é livre para pensar e chegar nas suas convicções conforme você quiser. E a verdade é uma liberdade individual. E a verdade é que a gente pode doutrinar, discipular, ensinar, e no fim de tudo, você fez tudo isso, né? Você plantou, mas a decisão é de quem? É da pessoa. Se ela vai seguir com aquilo que ela aprendeu, no caso de ter aprendido, vamos considerar, né? Tipo, minhas filhas crescem na igreja, eu ensino elas, mas vai ter um dia onde elas vão ter que tomar uma decisão. E que dia vai ser esse? É o dia em que a consciência delas estiver apta para isso. Concorda, né? Assim, hoje elas são crianças. Uma tem 8 meses, nem sabe falar meu nome, nem mamãe, nem nada ainda, né? A outra, 3 anos. Mas vai ter um dia na vida delas que elas vão ter uma consciência para falar, opa, eu aprendi assim, assim, assim. E agora? Creio nisso ou não? Né? Então, a liberdade de consciência é uma liberdade individual. A liberdade de culto, porque o artigo fala a respeito das pessoas se reunirem. A liberdade de culto é uma liberdade coletiva. É uma liberdade das pessoas que professam a mesma fé se unirem, né, para juntos cultuarem. Então, a liberdade de culto é uma liberdade coletiva. O direito à organização religiosa, que é o direito da igreja ser uma pessoa jurídica. E o que isso implica? Que uma pessoa jurídica ela vai ter direitos e deveres. Ela existe na sociedade para conviver, certo? E o último é o respeito à religião. O artigo 19, eu ia falar versículo 1. Artigo 19, inciso 1º, né? Inciso 1. Você nunca soltou... Desculpa, você nunca soltou um disso Olha, no quase, tribunal? quase um para senhor. A paz do Senhor, seu juiz. Meio isso. Às vezes, né? A força de expressão, às vezes, quase... Mas... O juiz, ok. Mas o artigo 19, inciso 1, né, da Constituição, fala que o Estado ele não pode interferir na atividade religiosa, certo? Ele não pode interferir. Até antes, quando havia uma confusão, né, entre Estado e religião, quando nós tínhamos uma religião oficial, isso ia acontecer de uma forma mais corriqueira. Essa confusão. A Constituição fala que o Estado não pode interferir, certo? Então, o conceito da liberdade religiosa é isso. A gente precisa ter ele muito claro. Por quê? Porque várias coisas, aliás, tudo, né, o que se refere à questão da igreja e da lei vai derivar, direta ou indiretamente, da liberdade religiosa. Então, por isso que a gente precisa ter ciência e entendimento dela, porque a falta de entendimento dela é o que tem ocasionado muita fake news por aí também, né? Então, a gente vai falar a respeito. E aí, Má, voltando à sua pergunta, você falou se pode ter algum tipo de limitação, né? Nós temos ampla liberdade para a gente se organizar religiosamente conforme a gente quer. Então, assim, tanto na questão doutrinária, certo? Como numa questão de costumes também. Teve um episódio falando de costume aqui, né? Com o pastor Clarismundo, que foi esclarecido alguns pontos que não fazem parte da nossa doutrina, mas fazem parte do nosso costume. As igrejas elas têm total liberdade para se organizarem conforme elas quiserem, certo? E o Estado não vai interferir. Porém, essa atuação dela tem que estar de concordância com alguns princípios que ela não vai poder ultrapassar, justificando que é em razão da religião. Quais são esses princípios? Muito princípio e artigo hoje, né? Hoje a gente está assim. Mas quais são? O principal é o princípio da legalidade. Por exemplo, a nossa lei permite matar alguém? Né? O contrário, né? É crime no Brasil você matar alguém. Eu não posso justificar o homicídio de uma pessoa, o sacrifício humano, por exemplo, certo?
eu não posso justificar para falar assim, eu fiz, mas foi em razão da minha religião. Eu fiz, mas quem mandou foi o... Sei lá, entenderam, né? Eu não posso, isso não é permitido. Fere a lei. Então, aí você vê que, né, não existe uma concordância, tá? Então, assim, o Estado não interfere. Porém, não são todos os atos realizados justificados por uma crença religiosa que são possíveis de realização. Outro princípio é da moralidade. Moralidade moral. Então, eu não posso também realizar atos imorais com a minha organização religiosa e justificar em razão da minha crença. Entenderam? Então, assim, quando acontecer alguma situação que ultrapasse esses princípios, que fira esses princípios, o Estado ele vai poder, obviamente, agir. Alguém que mata justificando em razão da religião, tanto faz. Justifique o que você quiser. Você vai passar por um processo criminal, você vai passar por um júri e, comprovado que você matou, você vai sofrer a sanção da lei. Tá bom? Então, não sei se respondi, mas é nesse sentido. Entendeu? A liberdade religiosa, o entendimento do que ela é, mas também entender que a igreja não pode realizar qualquer tipo de ato e justificar em razão da sua crença. Entenderam? Certo? Então, o estatuto da igreja ou de uma religião não é maior do que a lei. Do que a Constituição, Isso. né? O estatuto da igreja ele precisa estar nos termos legais, obviamente, né? Mas o estatuto da igreja ele precisa estar em concordância. Tá? Se for algo contra, que fira, o principal bem, por exemplo, né, falando da questão do sacrifício humano, que está fácil aqui da gente exemplificar. A vida é o principal bem protegido pela Constituição Federal. Então, calma aí, entendeu? Está ferindo uma vida, não é justificável, tá bom? Então, assim, precisa estar em concordância. Tá bom? O estatuto em concordância. Se não estiver... Esse concordância, vocês entenderam, né? É no sentido de ferir alguns princípios basilares, tá? Agora, sobre doutrina, uso, costume, a forma da sua liturgia, absolutamente livre para se organizar, certo? Não estava na pauta, mas me veio você falando... Sobre liberdade religiosa. Eu fiquei louco. Mano, vou criar minha religião. Isso é possível? E falar, não, vocês têm que respeitar a minha liberdade religiosa. Eu não trabalho durante a semana, a minha religião, galera. Exatamente. Eu só posso trabalhar 2 dias na semana. Pra complementar, eu acho que dá pra responder junto. Também não tá na pauta. Não, também tem um que não tá na Meu pauta. Deus. Renata Mano participar. Ela veio Aqui. Aproveitando o gancho, eu ia falar também. Eu ia falar assim, um caso prático. Ai. Quando eu falo um caso prático, eu já... Hipoteticamente. Eu vou citar o nome da religião, né? Pra gente Processo entender bem, um pouco. Não, mas com todo respeito. Com todo respeito. Eu vou citar, mas é com respeito, né? Não, por exemplo, a religião Testemunha de Jeová. Eles não aceitam a transfusão de sangue. Então, você comentou com a gente sobre os princípios da legalidade, moralidade, comentou que a vida é o maior bem tutelado, protegido pelo Estado. Então, como que fica essa questão entre a vida e a liberdade religiosa, nesse caso? Nesse caso. Nesse E caso. a pergunta do Vinícius até ficou pra lá. Deixa... Não, depois eu Uma religião não, então, essa religião é isso pode? Vamos responder tudo junto. Mano, eu tô procurando a civilidade das perguntas até agora. Mas é com respeito, tá? No fim da dela, eu pensei assim, como que era mesmo? Eu tava tentando ler. Eu assim, né? Muito bom! Não, era pra fazer uma figurinha com a Renata. Aí
A Nazaré, Deus essa do aqui foi a Renata. céu. Olha, vamos eu nem sei por onde começar aqui, né? Fique à vontade, você pode Fique à escolher. vontade. Isso você pode escolher. Posso escolher. Vamos lá, vamos falar dessa questão que foi apresentada, né, sobre os testemunhos de Jeová, que a gente sabe sobre a questão da transfusão de sangue. É uma situação controversa, sim, certo? Principalmente quando envolver pessoas que precisam de que a outra pessoa, um responsável legal, responda por ela. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? Tipo, Por exemplo, uma criança. Exatamente, uma criança, adolescente, ou alguém que mesmo na fase adulta, mas não tem as suas faculdades mentais. Então, essas situações vão ficar ainda mais sérias. Não tinha pensado nisso, não. Aí, ó, tá vendo, né? Mas são situações ainda mais sérias. A questão dos testemunhos de Jeová é polêmica nessa questão, sim. A gente sabe, de vez em quando, por exemplo, a existência de processos nessa situação, onde existe uma divergência médica e uma briga médica direto com se faz ou se não pode, mas é muito mais fácil, vamos dizer assim, decidir quando envolve uma pessoa que a própria pessoa manifesta a sua vontade. Concorda? Uhum. Certo? Tipo, eu não quero, ok. E quando é uma criança? Porque o direito de uma criança é indisponível, não está em discussão. Entenderam? Uhum. E aí? Se eu sou médico, eu faço também. E aí? É verdade, porque... Os pais podem achar ruim também, não é? Assim, não, assim. Pode até achar ruim, mas tá... Aí a criança melhora, milagre. Não. Milagre. Sobrou umas bombas de sangue aqui, né? Mas aí é uma questão, por exemplo, que é bem mais complicado, né? E que vai pesar, sim, a questão da decisão médica. Entenderam? Por quê? Porque o direito de pessoas que não são ainda aptas, né, assim, de expressar plenamente a sua capacidade, a sua opinião, a sua decisão, qualquer coisa assim, possui pelo nosso direito, que a gente chama de direito indisponível. Isso quer dizer o quê, Vi? Não está em discussão. Não está em discussão se você quer ou não quer. Entendeu? Não está. Vai ter que ser feito. Então, a decisão vai ficar numa junta médica com todo o protesto familiar. Entenderam? Então, é complicado. É um assunto que é complicado. Mas vocês entenderam? Sim. Tá bom? E aí, vamos para outra. Né? Pega essa ponte de conexão e vem, Rê. Vamos lá. Pergunta. No Brasil, nós não temos um limite para uma pessoa abrir uma organização religiosa. Qualquer um pode... se organizar, precisa, assim, os requisitos legais, tá, gente? Também não é assim. Já ia começar uma religião. Não, precisa de, né, uma organização, tem toda uma estrutura necessária para você abrir uma igreja. Mas, existe um limite? Não existe. Tanto que a gente vê, por exemplo, a Assembleia de Deus... Né? A Assembleia de Deus é um nome que ele é um nome... Eu esqueci a palavra, gente. É um nome que não é registrável. Ele é... Eu realmente esqueci a palavra, mas é no sentido que é um nome como... Um nome... Não tem patente? Tipo... É um nome de cunho tão expressivo nacionalmente que é como se tornar... Eu esqueci a palavra, mas, por favor, entendam, tá? Uhum. É como se tornasse público. Ninguém pode registrar, tipo, a Assembleia de Deus como marca. Entenderam? Uhum. Não existe uma marca Assembleia de Deus. E hoje, por exemplo, muitas pessoas pegam a Assembleia de Deus e complementam com alguma coisa e abrem uma igreja, usando o nome Assembleia de Deus. Então, pode? Pode abrir, claro que pode, tá? Mas, para você abrir uma igreja e manter, porque não é só abrir. Você não vai abrir e justificar, tipo, não quero fazer a prova no sábado, né? Então, eu não quero ir para tal religião, então eu vou abrir a minha própria e depois fechar a sua religião. Não funciona assim, né, gente? Não vai funcionar nesse sentido. Então, assim, você pode, sim, as pessoas têm, sim, a liberdade de se organizarem. Então, elas podem, sim, abrir, sim, as suas igrejas, né? As suas organizações religiosas. Mas também não é só abrir, é manter, certo? A gente, às vezes, vê muita igreja sem estrutura,
abrindo, e da mesma forma que abre, ela fecha. Né? Então, pode, mas precisa uma estrutura para abrir e muito mais estrutura ainda para manter. Certo? Certo. Foi, né? Foi. Então Obrigado. tá bom. Agora a minha. Tá bom. Tem conexão? Não tem nada. Vamos ver. Falando sobre o estado laico, eu lembro uma época, tipo... Recentemente essa discussão deu uma amenizada, mas teve muito importante do... Se realmente o Brasil é laico. A cruz no Senado. Isso, a cruz em prédios os públicos. feriados. Todas essas As coisas. feriados não mexe não, pelo amor de Deus. Não, duvido que alguém quer. Não mexe, mas deixa ali. Isso significa alguma coisa? O Brasil, Ótimo sua pergunta, Pedro. Nossa, tá excelente. É isso? Não, muito boa. A pergunta é boa. É boa? É boa, ótima. É ótima, mas eu vou te explicar por quê. É muito boa mesmo, porque... Tá vendo que eu tava usando com o Pedro. Ela tá fazendo a minha pergunta. Eu gostei de verdade. Porque é uma dúvida muito real das pessoas, elas confundem. Aí eu venho de novo lá com... Tem 3 tipos de Estado. Mas a verdade tem 3 tipos de Estado, certo? Estado laico, Estado ateu e Estado... Religioso. Sim, teocrático. Certo? 3 tipos de estados no mundo. O estado laico é o quê? Todas as religiões convivem, certo? Conjuntamente. O estado ateu é o quê? Não pode ter nenhuma expressão de fé. Não tem. Ponto. E o estado teocrático? Existe uma religião oficial daquele estado. E aí, no Estado teocrático, as leis religiosas e as leis civis, as leis criminais, elas vão se confundir, entenderam? Então, assim, no Estado teocrático existe uma religião oficial, significa que todas as demais são o quê? Clandestinas. Exatamente. São clandestinas. São estados onde acontece muito o quê? Perseguição religiosa, por exemplo. E onde, então, as leis religiosas vão se confundir diretamente com leis civis e leis sociais, certo? No Estado ateu, então, nenhuma expressão, e no Estado laico, todas as possíveis. Qual que é o grande problema da gente entender essa questão do Estado laico? As pessoas falam assim para mim, mas pode colocar a cruz? Pode. Mas a primeira-dama fez uma vigília lá no Palácio da Alvorada, com pessoas orando, pode? Pode. Mas olha, lá em Salvador, que é uma cidade onde predominantemente de religião de matrizes africanas, você vai para lá, tem estátuas de orixás por toda a cidade. Pode? Pode. Mas tem a lavagem, não sei o quê, aí tem não sei o quê, e aqui em Mauá tem uma placa escrito o quê? Na entrada da cidade. Vocês lembram? Jesus é o Senhor de Mauá. Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor de Mauá. Eu lembro que, na época, foi uma discussão. Que absurdo, o Estado é laico. Falar, não, justamente por o Estado ser laico, pode. E de Mauá, sendo a 500 metros, tem a estátua do maçom. Mas é verdade. A graça do Estado laico é justamente isso. Na nossa Constituição, ela começa lá no preâmbulo, ela vai falar sobre Deus, né? Então, pode. A gente precisa entender essa questão e respeitar. Eu vou falar assim, me atinge um crucifixo, como foi falado, me atinge. Vou ser muito sincera com vocês. Não me atinge. Entenderam? Por quê? Porque eu tenho muita convicção da minha fé. Se a outra pessoa quer expressar a sua fé de outra forma, tudo bem. Lá no dia do Conjadema, na passeata, a gente vai sair pelas ruas cantando. E a gente pode? Pode. Vocês entenderam? Então, assim, a gente precisa... Às vezes, existem alguns mitos a esse respeito. De falar, não pode, porque é isso, porque é um absurdo, porque é bababá, né? Não, pode. O Estado laico é isso. Falar que não pode, então quer dizer que eu quero ir para um Estado ateu, onde nenhuma expressão de fé pode. Lá é proibido qualquer expressão, é isso? As pessoas precisam entender.
precisam entender e respeitar essas diferenças. A laicidade do Estado, a questão do Estado laico, tem muito a ver com respeito entre as religiões. Eu tenho a minha fé, né? Eu tenho a minha convicção de fé professada, certo? É convicção total. Falar, Renata, você acha que você está certa? Eu tenho certeza absoluta daquilo que eu creio. Entende? Eu tenho certeza absoluta. Mas outras pessoas, eu tenho que ter esse entendimento, que outras pessoas não vão concordar, que outras pessoas não vão aceitar. E tudo bem. Certo? Respondeu, Pedro? Respondeu. Viu? Foi ótima a sua pergunta. Muito obrigado. Estava falando sério. Era verdade. Aí, continuando nessa questão, assim... Voltando pra pauta. Voltando pra pauta. É isso. Daqui a pouco a gente sai de novo, tá? Fica tranquilo. Assim, na sua opinião, o cristão, ele pode defender pautas seculares, assim, pautas que não têm a ver com a nossa religião? Ou não? Em que sentido? Só para eu entender. Entendeu? Por exemplo, só um exemplo. Aborto, né? Isso mesmo. Falando de aborto, que é um assunto absolutamente polêmico. Existe um versículo que eu vou procurar aqui, certo? Mas que fala que nós precisamos ser a voz dos mudos. O que isso significa? Por que essa expressão? Dos mudos quer dizer aqueles que não podem, não conseguem se expressar. Então, quando a gente fala sobre aborto, ser contra o aborto, na realidade, nós estamos nos posicionando a respeito daqueles que não podem se expressar. Entendeu? Uhum. Então, assim, é polêmico, tá? Não vamos entrar aqui, Não, mas eu acho que... né? Também... Mas então, assim, o cristão, o entendimento qual que é? Que nós precisamos, por exemplo, laicidade de Estado, nós temos, sim, que ter esse entendimento e lutar por isso, certo? Mas aborto, nós temos que ter um entendimento conforme o que a palavra nos ensina e fazer a nossa parte. Então, nós precisamos ter, sim, essa questão de entender os princípios bíblicos, os valores bíblicos e lutar dentro da sociedade por eles, sim, tá? Mas isso também não quer dizer, isso é importante, que a gente tenha que enxergar a proteção dos direitos como uma proteção exclusivista para os crentes. Você entendeu? Uhum. Não, a proteção que a gente tem que lutar é para toda a sociedade. Uhum. Vocês entenderam? É isso que a gente queria chegar. Para outras religiões também. Por exemplo, um deputado está na pauta de uma verba para melhorar as clínicas de aborto para termos legais, quando é estupro, bebê. Sim. Que a gente sabe que não ainda tem muitas mães que acabam falecendo. Sim. Aí a pauta é verba para isso, para melhorar a infraestrutura dessas clínicas legais. Sim. Eu, como cristão, eu posso votar a favor? Porque vai ajudar pessoas. Então, de uma certa forma. Existem a questão... É essa questão. Tipo, a lei já falou, ó, isso é legal, isso pode. Uhum. E aí, um benefício que ia trazer para... não, foi mais difícil, né? A pessoa já vai... Muito boa pergunta, não tinha pensado. A pessoa já vai fundo. Mas aí, é um valor que vai ser destinado... Né, ao meu entendimento, tá, gente? Que eu não conheço profundamente a divisão dos valores ali, mas é um valor que vai ser direcionado para a área da saúde, e a área da saúde vai aplicar... Você entendeu? Entendi. Vai aplicar onde for necessário. Existem alguns casos de aborto, obviamente, absolutamente polêmico, tá? Mas existem alguns casos de aborto, por exemplo, o entendimento da nossa lei, só um exemplo, é que se estiver em perigo a vida da mãe e do filho... Isso. A vida da mãe tem prioridade. Por que esse entendimento? Vocês sabem? Porque ela pode ter outro filho, né? Porque ela pode já ter filhos pelos quais ela seja responsável e ela pode ter outros filhos. Então, já existe um núcleo familiar formado com ela. Basicamente, a mesma questão do homem poder fazer a cirurgia do... Esqueci o nome. A vasectomia? Entrando na mesma questão, né? Não, é sério, não tem essa. A vasectomia até passou por... matar o homem e matar o futuro filho. É essa a lógica? Não, mas não é isso. A associação hoje aqui tá boa. Eu tô tentando associar também aqui, ó. Não, é que para um homem poder fazer... Eu até tenho cirurgia da mulher lá também, que eu também não sei o nome.
Eles têm que ter não sei quantos filhos, uma idade... Tem que ter uma... tem uma idade, tem que ter uma autorização, se é casado, uma autorização do cônjuge. Tem alguns requisitos que até estão sendo discutidos recentemente, essas autorizações, né? Uhum. Mas qual que é o link, Pedro? Eu tô aqui, ó. Eu tentei, Pedro, mas eu tô... Obrigado, eu vi que você tentou. Eu pensei muito aqui, obrigado. assim, é isso aí. Aí tem a autorização. A Renata vai sair. Desisto. Não, Eu só quero o mínimo de racional. É só o mínimo que eu tô pedindo pra você. Ela vai falar, pensa um pouquinho, né? Não, eu comecei a dizer, eu pensei, mas é isso aí. Isso aí, meu Pedro. Essa questão mesmo. Mas assim, aquela pergunta. Mas só pra deixar não decidão. Você responde o que você quiser. Não aqui, tô fica à comparando vontade. essa situação da mulher poder morrer ou o filho, tá, gente? Tudo bem. Não. Não tô comparando, tá? Ah, tá, porque foi isso que você disse. Fosse atacado. Responde o que você quiser, Renato. Não, Fica tá à bom. vontade. Eu vou até me concentrar aqui, ó, pra... Aí, né, mas assim, a gente precisa entender essa questão, sim, de lutar pelo todo e não por um grupo, né? Os deputados, quando a gente elege senadores, é óbvio que eles vão estar lá, sim, na proteção de interesses e princípios e valores conforme a palavra de Deus, mas não é apenas para nos atingir, né? Se, por exemplo, vai mexer na pensão de uma viúva, só um exemplo, certo? Aí você lembra, o que a Bíblia te manda fazer pelas viúvas? Cuidar, não é? Cuidar. É verdade, isso é muito sério. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, teve uma drástica mudança na questão de pensão de viúvas. Uhum. E a Bíblia manda o quê? Cuida da viúva. Entenderam? Então, a gente precisa enxergar além do que... tem pautas que são pautas mas básicas, eu, como né? uma mas pessoa tem que mexe com coisas previdência, importantes. não tinha como manter. É complicado. No Brasil, Caraca, a gente... Não. Olha, mas falando assim... Mas teve muita toalha que foi. Tô brincando. Mas falando, né, conhecendo um pouquinho, né, de algumas situações no nosso Brasil. É muita corrupção, por exemplo, na área previdenciária. É muita fraude. Não, corrupção que eu falo é muita fraude, gente. Sim. É fraude de milhões que a gente está falando. Gente, às vezes acontece assim, no INSS aqui não de Mauá, mas, né, entenderam? De INSS de grandes centros urbanos. Imagina no interior, entendeu? Então, assim, o problema, né, é bem mais fundo ainda. Né? Não é só, tipo, eu vou tirar das viúvas e resolveu tudo. Não é. Sim. O gargalo é muito mais gigante do que isso. Sim. Então, assim, a gente precisa entender coisas que o Brasil urgentemente necessita, né? Corrupção, fraude, né? Tudo isso são pautas que a gente também... Porque a Bíblia também vai falar sobre a questão da justiça social. Então, a gente precisa... Tem pautas, a gente fala cristão falar de aborto, é básico, você entendeu? É óbvio, a gente já tem uma posição. Também tem outras pautas. Também tem outras situações que não vão atingir... que não vão atingir apenas aqui, entendeu? O meu grupinho. Sim. Certo? Então, essas são as minhas considerações a respeito do assunto. A gente precisa... O cristão precisa entender essa necessidade. O cristão na política... que nós temos, sim, bons candidatos e bons, né, políticos, eles estão para a atuação do povo. É óbvio que pautado na palavra de Deus, né? É óbvio, mas está na proteção do povo. Legal, obrigado. Imagina. Mas tô amando participar, gente. Galera. É tanta legal. pergunta nova que vocês estão jogando aqui, ó. Que alegria. Não, me deram uma pauta, né? Até agora, Você vai perguntar fora do que... Assim que é bom. Tá ótimo, gente. Gente, eu amo falar, então... Vamos lá. Rei, tá na pauta essa. Ai, quer ver aqui? O problema é que uma da pauta gera 5 fora da pauta. Esse é o problema. O Marcelo vai fazer um computador e vai colocar.
A igreja, Sim. ela é uma empresa e ela é isenta de impostos? Se sim, por quê? Certo, vamos lá. Foi muito uma pergunta de... De pauta. Essa foi uma Justifique sua resposta. Você sim justifica. É. A igreja, ela não é uma empresa. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso é um ponto importante. Por quê? Primeiro ponto, né? As pessoas acham que pelos nossos cultos, os cultos das igrejas, porque culto é público, tá bom, gente? Então, obrigatoriamente, igrejas possuem cultos que são públicos. Isso é uma característica de igreja, certo? Por exemplo, maçonaria não é uma igreja, porque são reuniões fechadas, não é aberto ao público. Vocês entenderam? Não é uma religião onde as pessoas vão se converter. É outros objetivos. Então, só um exemplo. Não sabia. Entendeu? Eu também não sabia, não. Mas é interessante a gente entender o sentido da igreja. E aí, a questão ali da... né? E aí, o que acontece? A igreja é uma igreja, pessoa jurídica de direito privado, não é direito público. O direito público é o quê? São coisas do Estado, né? Ministério Público é direito público, né? Etc. Entenderam? Procuradoria e assim, etc. Igreja não, é uma pessoa jurídica de direito privado. Segundo ponto, não é uma empresa. Porque empresa, o objetivo da empresa é lucro. Qual que é o objetivo de igreja? Ganhar almas? Cara, O objetivo da igreja, das organizações religiosas, é propagar a sua fé. Né? Então, primeiro, o objetivo é diferente. A igreja ela não pode ter dinheiro? Pode. Só que o dinheiro que ela tem, ele serve para ser reinvestido na própria obra, entenderam? Ele não serve para enriquecimento dos seus dirigentes. Porque o lucro numa empresa, ele serve para quê? Para deixar o funcionário mais rico? Não, certo? Ok? Né? A PLR pode ser boa, né? Então, nesse sentido, até ok. Mas o lucro, ele serve para deixar os diretores, né? Os donos mais ricos. E na igreja, não. O que tiver de qual é o termo, gente? De a mais, né? De crédito, vamos assim dizer. Esse dinheiro, na realidade, não vai para os dirigentes. Esse dinheiro ele é reinvestido na obra. Então, o objetivo não é lucro. Entenderam? Então, não é uma empresa por causa disso. Aí você perguntou a questão da isenção. Isso. só uma pergunta. Certo. Não tá na pauta. Não, mas vamos lá. O dinheiro da igreja pode ser, tipo, investido em bolsa de valores, essas coisas? Olha, ele pode ser, por exemplo, né, quando foi para fazer a construção do estacionamento da igreja, foi necessário que houvesse uma captação dos recursos, né, durante um tempo, para que isso acontecesse. Porque quando foi dado start para início das obras, foi dado start, só um exemplo, tá? Com o pastor Clarismundo, né, na direção. Mas, para entender, o início da captação começou ali, antes, com o pastor Samuel. Entenderam? Então, assim, era necessário toda uma preparação financeira para que a igreja também não sentisse esse baque, né? Para que continuasse funcionando as coisas. Pode guardar esse dinheiro, deixar na poupança lá, rendendo? Pode, mas tem um objetivo. Entendeu? Eu não posso simplesmente ficar aplicando. Não é uma investidora. Qual que é o objetivo de você pegar um dinheiro e colocar na poupança? Só dando como exemplo. É porque nós temos o objetivo de construção de um estacionamento para a igreja. Ótimo, tem um objetivo. Agora, você está investindo por quê? Você está deturpando o seu objetivo? Né? Você está querendo ganhar dinheiro, né? Não, eu vou deixar lá investir, mas por quê? Porque vamos deixar lá, né? Quem sabe um dia eu compro uma emissora de TV, né? Não é assim que funciona, não é assim que funcionam as coisas para a igreja. Inclusive, que a Má perguntou da isenção, né? E é um outro ponto legal, porque a igreja, ela é imune, a expressão é imunidade tributária. Isso quer dizer que nós não temos que pagar impostos relacionados à atividade da igreja, certo? Por que isso? Lembra que eu falei da liberdade religiosa?
Lembra? A imunidade é a liberdade religiosa no âmbito tributário. Por quê? Vai permitir para que todas as religiões consigam, entenderam? Angariar o fundo necessário para a manutenção e desenvolvimento da sua obra. Certo? Então, por causa disso, todas as organizações religiosas são imunes tributariamente. Por quê? Porque a questão da imunidade, a ideia da imunidade tributária é permitir com que esse dinheiro que poderia ser gasto com impostos, na realidade, seja reaproveitado na obra. E a gente sabe, por exemplo, falando de Assembleia de Deus, a importância social que existe. Por exemplo, os maiores músicos, né? Não vou falar mas a imensa maioria dos músicos, musicistas... Qual é o termo correto, gente? É esse, né? Não faço ideia. A gente vai levar hate de qualquer jeito. Independente do termo que a gente falar. Sempre tem aquele grupo. Não, é esse, é outro. Mas, entenderam, né? Eles vêm de um aprendizado dentro das igrejas. Eles são pertencentes à Assembleia de Deus, à Congregação Cristã do Brasil, que são igrejas que, notadamente, né, investem nessa área musical. E são pessoas que alcançam, que viram profissionais, alcançam renome internacional. A gente tem um caso aqui na nossa igreja, né, que é o Tiago Anselmo, que internacionalmente ele é reconhecido. E ele começou como? Tem uma entrevista que ele fala, eu não lembro onde eu vi isso, gente, mas eu vi ele falando uma vez, que ele começou com o irmão Oséias, aqui aprendendo bona. Né? Então... Eu já toquei junto com ele, galerinha. Aí, ó. Você vê a diferença, né? Um tá em Mauá, o outro... Clarinete 1 era clarinete 3, tá? Tá ali, né? Então, assim, existe uma importância social que as igrejas possuem. Existe, sim, sabe? Às vezes as pessoas não valorizam essas questões. Mas, por exemplo, aonde você for no Brasil, gente, qualquer lugar do Brasil, você vai achar uma Assembleia de Deus. Você está nos lugares mais improváveis e lá vai ter uma Assembleia de Deus. Então, inegavelmente, tratando, por exemplo, da nossa denominação, é uma denominação que consegue alcançar todas as áreas e consegue, por exemplo, nós somos fortes, né? Somos expressivos numa área musical, consegue trazer música para pessoas que, às vezes, não teriam acesso a ela de outra forma. Né? Então, existe todo esse entendimento também do Estado. Entenderam? Então, né? Uma pessoa que se converte, quantos casos de conversão, por exemplo, de pessoas que estavam nas drogas, que era, né, bandido mesmo, que era traficante, e se ressocializaram. Por causa da conversão, eles voltaram para a sociedade produzindo. Isso é muito importante. Então, o papel das igrejas é fundamental, sim, dentro das sociedades, e ele precisa ser valorizado. Que, às vezes, as pessoas gostam de, não é só... E a gente precisa entender tudo de bom que é produzido dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, certo? Agora vamos falar de coisa boa. Até agora não foi, né? Não, mas... Amém. Porque se tem uma coisa que crente gosta, é de um bom barraco. Comida. Né? Também. Comida, depois vem o barraco. E aí a gente vai entrar no que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6. Até deixa aberto aqui, para saber o que Paulo fala. Sobre irmão processar irmão e tudo mais. Aí a gente quer saber a sua opinião. Se você acha que não pode, se você acha que a igreja tinha que ter um juiz dentro da igreja, que o juiz decidisse o barraco dos irmãos. Existe, né? Seria legal, já pensou? Profeta. Hoje não é culto, hoje é julgamento. Hoje é julgamento, vamos lá. Gente... Eu vou ler até, pode ler, né? Pode, né, gente? fica à vontade. Só pra gente situar o pessoal aí, né? O pastor Zezinho não fez a gente usar a Bíblia. Em 1 Coríntios 6, é isso? Isso. Do versículo 1 em diante diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
e etc. E segue, né? Mas vai seguir nesse sentido. Vamos lá. Primeiro, essa é uma passagem que vai falar a respeito de irmão contra irmão, tá? Então, o primeiro entendimento é esse. Por exemplo, o mesmo Paulo que vai dar essa orientação é o Paulo que, sabedor dos seus direitos, porque ele sabia, certo? Sempre que foi necessário, ele sabia fazer a sua defesa perante o tribunal. Uma que eu gosto é aquela que ele chega e fala, eu sou romano, galerinha. Não, é verdade. Então, assim, esse entendimento é importante, porque tem gente que já pega esse trecho para falar assim, então eu nunca posso passar por uma justiça, né? Não, todo mundo, eu falo isso na aula do PPO, né? Mas todo mundo precisa saber, sim, dos seus direitos. O crente, nós, cristãos, precisamos saber dos nossos direitos, porque precisamos saber defender, gente. Legalmente, nós temos meios e mecanismos para fazer essa defesa. Paulo, muito sabiamente, toda vez que era necessário, fazia. Não se fazia de rogado, não. Batia no pé e falava, sou romano, quero que chame lá para pedir perdão para mim perante todo mundo. É isso. Ele fez. Então, essa orientação, primeiro, é sobre irmão contra irmão. Segundo, né, o que ela quer dizer, gente? É o seguinte, trazendo para os nossos dias, né? Não vamos entrar no contexto ali, mas trazendo para os nossos dias. Os processos, em sua imensa maioria, eles são públicos, certo? Certo, Mar? Isso quer dizer que qualquer um pode acessar, pode ter conhecimento, pode pesquisar o seu nome, saber que, né, não vão pesquisar meu nome não, gente, né? Mas vão saber, né? Vamos lá, Vini. Mas vão saber quantos processos são, qual que é a treta, né? E imagina vocês que feio e que testemunho horrível as pessoas tomarem ciência, pessoas que não são evangélicas, né? Não tomarem ciência a respeito de uma treta, né, de uma briga entre irmãos, levados publicamente para a decisão de um juiz. Primeiro ponto, testemunho é horrível. Que coisa horrível. Quer dizer, dentro da igreja a gente fala de perdão, a gente fala de tolerar. Eu gosto de falar, então, tolera, tá, gente? Mas a gente fala a respeito disso, mas aí, então, quer dizer que os crentes que falam disso não praticam? Paulo, né, de um jeito bem sutil, está falando, pessoal, calma lá. Vocês falam uma coisa, pregam uma coisa, e, na realidade, vocês não conseguem chegar num consenso. Segundo ponto, o juiz, por mais evangélico que ele possa ser, ele vai aplicar a lei. Ele vai ver a lei, né? Ver lá as provas que foram produzidas, chegar numa conclusão e aplicar a lei. Dentro da igreja, o critério de avaliação não é a lei, é a Bíblia, é a palavra. Muda o critério de avaliação. E Paulo está falando o quê? Olha, certo? Dentro da igreja, se você tem algum problema, alguma contenda, porque aqui a gente está falando de problemas mais sérios, né? Não apenas uma rusguinha, né? Mas são problemas maiores. Se você tem problemas maiores, existem pessoas dentro da igreja capazes, com autoridade espiritual, para auxiliar resolver esse problema. Entenderam? Então, assim, existe pessoas absolutamente capazes de resolver. Qual que é um dos pontos, né, a respeito disso? Então, quer dizer que nunca vai poder acontecer de um irmão entrar contra um irmão num processo? O que vocês acham? Sim ou não? Dependendo da situação. É o processo. Eu tô nem aí. Não, tem que ver muito, né? Tipo, se foi muito contra a lei, assim, vai que... Só um pouquinho. Ele só roubou 100 mil, meu. Não, eu perdoo de boa, tranquilo. Não, nesses casos... Agora, uns 500 mil, aí eu já processo. 500 mil já, né? Já dá um bom apartamento. Não já dá um bom imóvel, eu diria, né? Mas, a gente primeiro está falando de irmãos e irmãos, né? Existem pessoas dentro da igreja que não são. Às vezes, elas só têm o título, né? Mas não são. Segundo, existem situações graves que podem acontecer. Por exemplo, uma vez numa palestra, num outro lugar, né? Uma pessoa chegou em mim e falou assim, então, eu tomei conhecimento na minha igreja
que um pai está espancando o filho. E aí leva para a justiça? Aciona os responsáveis? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Uma mulher apanhou casada, né? Com um crente, apanhou, levou uma surra. Aciona a justiça? Com certeza. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que se vestem numa carapuça só para se isentarem de algumas responsabilidades. A Bíblia permite isso? Claro que não. Aqui Paulo está falando, gente, resolva o problema entre vocês, sejam adultos, vamos lá. Está na igreja com problemas, né, que são possíveis de resolver, existem pessoas aptas com discernimento espiritual, gente. Se a gente tem que ter total entendimento que os nossos líderes, os nossos pastores, e nós, né, óbvio, a gente também vive numa geração que coloca eles ali como se eles tivessem que ser santos, né, e a gente aqui só usufruindo. Não, é todo mundo aqui junto, né? Só que são autoridades espirituais, com discernimento espiritual. Então, a gente precisa, né, entender isso, procurar. Se você tem um problema, né, com algum irmão na sua igreja, procure. Tem situações que você vai ter que procurar o seu irmão e você já resolve. Mas tem situações que você vai ter que levar para a autoridade responsável, para o seu pastor, para o seu líder, e resolver. Amém. Mas também tem casos drásticos aqui, entenderam? De pessoas que vão vestir uma carapuça, certo? Para falar assim, não, porque, nossa, fulano... Não. Violência contra a mulher é violência contra a mulher. Violência contra a criança também é. Eu estou dando, né, exemplos mais drásticos, mas para a gente entender. Não é assim, não, mas é que é crente, não pode. Não pode. Não é crente, não. Não é. Só está dizendo que é para se isentar de responsabilidade. Então, não é não. Certo? Então, essa é a resposta. Top. Foi boa? Excelente. Boa. Amém. Tem mais? Tem? Não, é da pauta ainda. Relaxa. Pauta. Eu imagino, eu imagino essa resposta, pelo que você já explicou porque eu prestei atenção. Eu prestei atenção, hein? Prestei Ele atenção. fez a conexão. Isso é perigoso. Quando você estava explicando a primeira pergunta. Quando você estava fazendo a primeira pergunta, você falou da nossa Constituição lá, 1800. Aquela lá, né? E 1800 e pouco. O decreto. Crivo, não é? Passou pelo crivo. O crivo. Foi legal. 1800 e? 88. 90. Não, tá certo. A Constituição é de 88. Não, mas de É que você falou isso, eu pensei no decreto. 1890 o decreto e 1988 a Constituição. Pronto. Falei errado? É que você falou 1800 Eu falei e pouco. 100 anos antes, né? Mas vai, segue. Tá adiantado. Tá bom. Tudo bem. Você tá indo no caminho certo. Enfim, estamos nas eleições aí. Certo. Ninguém vai... Brincadeira. Tem alguns candidatos, tipo, isso não é de hoje, mas já há tempos, que falam, vamos fechar as igrejas. Isso não vai acontecer. Isso é impossível de acontecer. Tá, vamos lá. Não, essa é a minha opinião pelo que você falou. Vai ser impossível de acontecer. Eu já pensei que era pergunta já. Você não precisa falar mais, sabe? Então Ele é o isso aí. advogado, ele já decidiu por você. Gente, é sim impossível de acontecer. Fiquem sossegados, gente, irmãs. sim, tem gente que fala assim, não, porque vão acabar com a Bíblia. Não, gente, não vão acabar com a Bíblia. Porque tinha um projeto de lei que ia classificar alguns termos da Bíblia de homofóbicos, né? Tinha uma discussão assim. Gente, pode até ter projeto de lei assim, porque, sinceramente, projeto de lei tem de todo tipo, certo? Se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, se depois vai passar pelo crivo outro crivo, né? Da constitucionalidade. Tem leis que são aprovadas, são inconstitucionais e vão ser acabadas ali. Por quê? Porque o que está decidido na lei é contra a Constituição, acabou. Então, às vezes, alguns candidatos ou algumas falas tendem a alardear, né? Tipo, vai acabar, vai perseguir. Pode perseguir. Gente, a maior perseguição que a gente sofre hoje já é uma perseguição moral, é uma perseguição social que tende a piorar. A gente caminha para o fim, a gente caminha para a chegada do anticristo, a gente caminha, né? A igreja está aqui, tem que lutar, tem que fazer a sua parte, mas a gente tem que compreender os nossos tempos também.
né? A gente tem que entender que o mundo jaz no maligno. Esse é um ponto importante. Aqui não é o céu. O mundo, o príncipe... Quem que é o príncipe desse mundo? O diabo. É. EBD. Isso está escrito aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Sabe? Leitura Então, assim... bíblica. Temos que lutar, temos que fazer a nossa parte. Nós estamos no mundo ainda porque nós temos o nosso papel. O nosso papel é fundamental, sim. Não estou falando, imagina, tá? Mas a gente tem que ter total entendimento do nosso tempo. Ai, vai fechar, vai ter uma perseguição religiosa. Com essa Constituição Federal, que a gente começou falando, não tem base para isso. Para existir uma perseguição nesse sentido... E, gente, o último episódio que eu assisti... né, foi do Murilo e da Thalita. E falando um pouco com eles sobre perseguição, eles vão falar o que é perseguição. Né? Eles têm um entendimento do que eles realmente estudaram, do que eles têm conhecimento de testemunho de outros missionários, do que é perseguição. Nós não vivemos uma perseguição no Brasil, entenderam? Vivemos uma perseguição moral, uma perseguição... né? Isso sim... né? Mas perseguição como Estado contra, isso nós não temos. Ah, vai fechar, vai acabar com a Bíblia, vai tirar trecho da Bíblia, vai não sei o quê, não sei o quê. Isso não vai acontecer nos termos da nossa Constituição. Para acontecer, precisa a nossa Constituição ser banida, um novo regime ser imposto e uma nova Constituição. Isso não acontece de qualquer jeito. Também estou falando isso, aí vão alardear. Então, vão acabar com a... Então, vão acabar e vai ter outro não sei o quê. Gente, Vamos mudar o nome, não é o nome é Brasil. Também não é assim. Nós já vivemos, sim, a nossa perseguição, né? Mas são em outros termos, certo? Por quê? Porque o diabo já tentou a perseguição lá, né? Lá em Roma, né? Já tentou, já acabou com um monte. Não adiantou. Os termos da perseguição dele mudou, né? A forma de atuação dele perseguir é outra. Ele mudou a estratégia ali. Mudou Tava a estratégia. Certo, e a gente precisa ter esse entendimento. Porque aí a gente é bombardeado de um lado e não entende que a perseguição hoje é outra. Né? E essa mudança do nosso olhar sobre esse aspecto nos permite lutar de uma forma correta. Então, assim, vai fechar? Nos termos da nossa Constituição, não. Vai caçar a Bíblia? Não. Por isso que você precisa saber da lei. Por isso que você precisa entender a liberdade religiosa, a Constituição Federal. Entenderam? Por isso que eu comecei aqui dando... pareceu didático, né? Mas é o entendimento do que você tem direito. Do que você tem direito, do que eu tenho direito. Quando a gente tem entendimento disso... as pessoas não nos convencem facilmente. Certo? Certo. É isso. Chegamos ao fim. Gente. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Gostei demais. Sou suspeita. Ficou muito bom. Muito bom, né? Eu entendi as coisas. Se você não entender... Rê, você quer deixar suas considerações finais? E aproveitando também, agora vai fazer sentido, hein? Tá. Eu duvido, mas vai. Nossa. A Rê, como ela disse no começo do episódio, ela é líder da Almaden, que é, enfim, um grupo de jovens de todas as congregações da Assembleia de Deus. E a Almaden também tem um podcast, que é a AlmaCast. Sim. Então, se você puder já deixar também as redes sociais, né, pra gente acompanhar. Vou até abrir aqui pra falar corretamente. Vai que é o M lá, tem um M a mais, outro a menos. Gente, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui falando de algo que eu gosto de falar. Eu espero, de coração, que tenha sido esclarecedor. Muito. Assim, o que eu falo, né, o que eu quero deixar de mensagem para todos vocês. Processem seu irmão. A mensagem que eu quero deixar para vocês é qual? Nós temos que ter pleno entendimento, sim. Né? Não quer dizer que todo mundo vai ser advogado, que, nossa, né? Não, mas nós temos que ter o entendimento básico a respeito, quando a gente fala sobre igreja, quais são os direitos da igreja, o que implica a liberdade religiosa.
porque nós temos as armas necessárias na lei, neste momento, para nos proteger a respeito daquilo que a gente crê, naquilo que a gente professa, certo? Nós temos a convicção do que a gente acredita. Então, nós temos também, da mesma forma, nós temos meios, formas e entendimento de como fazer corretamente os posicionamentos. Nós estamos num período, certo? Em que, às vezes, existe muita fake news, a gente ouve muito essa palavra, muito diz que me disse, e as pessoas, às vezes, vão muito atrás de informação, mas apenas para sanar algumas dúvidas. E, às vezes, a informação ela vem só pela metade, ela não continua para ver como termina a frase. Sanou o que ela queria entender. Não, a gente precisa entender corretamente, adequadamente. E aí, então, fazer uso disso a favor da obra. Né? Falei sobre Paulo, e Paulo, para mim, é um exemplo nesse sentido. Era um homem culto, era um homem conhecedor da lei, era um homem conhecedor dos seus direitos, e em todos os momentos que foi necessário ele tomar posição a favor do que ele podia fazer, ele fez. Isso me ensina algo muito importante. Tudo aquilo que é possível eu fazer, eu faço. O que não é possível, a gente sabe que é o quê? É com Deus. Mas tem coisa, gente, que é possível, o povo não está fazendo. Então, assim, é uma lição que eu aprendo com ele e que eu gostaria de deixar essa noite, né, para vocês nesse episódio. E o entendimento da lei de uma forma realmente esclarecedora, né? Saindo simplesmente de um mundinho, mas entender o todo. Tem uma coisa que é muito importante, né, que até estava na pauta. Mas é que... Já me alonguei demais, né, no término. Mas é que Deus nunca obrigou ninguém a adorá-lo. Estou errada? Não. Você adora a Deus, você serve a Ele se você quer. Nós não precisamos defender a palavra. Nós devemos pregar a palavra. E o que eu quero dizer nesse episódio é que o nosso país nos permite pregar a palavra. Olha só. Amém. Certo? Então, é isso. E aí, a rede social. Sigam a gente, é o Madem Mauá, né, no Instagram. Também é o Madem Mauá no Facebook. Mas é um M só. Um M só. Eu fui conferir aqui para ver. É um M só. E no YouTube também é o Madem Mauá. É tudo Madem Mauá, gente. Procura a gente lá. O nosso podcast é o Macast, né? Então vejam lá também, procura. Tem uns episódios bem interessantes, né? Bem legais. Então fica o convite para vocês conhecerem lá o nosso trabalho também. E que Deus continue abençoando e prosperando vocês. Obrigada pelo convite, amei estar aqui. Amém, a gente que agradece. É isso, gente. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Glorificast, no Spotify, Glorificast, e no YouTube, o canal da nossa igreja, IAD Mauá. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu, galera. Tchau, pessoal.